Vamos lá, tá todo mundo aqui comigo, olha aqui, a Isa tá dizendo, Dri, tô babando na 9 até agora, não entendi. Se não gostou da 9, ó, pessoal que tá aqui assistindo a aula, atenção. A gente não vai conseguir hoje falar das questões de inferência, eu trouxe aí uma bateria de questões de inferência, mas a gente vai ter uma semana inteira para treinar, tá bom? Então, eu vou fechar neste vídeo que vai começar agora, tá? Só parei aqui para interagir com vocês e vou fechar nas questões de recorrência. Aí no próximo encontro, a gente tem uma semana de treinamento, aí a gente vai fazer só as questões de inferência, interpretação de textos que eu preparei aí para vocês, tá bom? A questão 9, fala aí para mim, o que foi? O quê? Gabarito da 9? A 9 peraí, deixa eu te falar, olha só, presta atenção. A 9 foi demais, né? A 9, veja, Adriana, eu tô travada na 9. Como é que eu posso dizer que beber demais sempre traz a consequência? Adriana, não é muito forte esse sempre? Não, porque quando ele diz, se a dor de cabeça chegasse antes, quer dizer que ela chega. Ela vai chegar. Entendeu? Ou seja, dor de cabeça é inevitável, segundo o texto. Porque quando ele diz, se a dor de cabeça nos chegasse antes da embriaguez, ele está dizendo o seguinte, a dor de cabeça chega, ela chega. Agora, se ela chegasse antes, a gente beberia menos. Então, segundo o texto, ela é inevitável. Mas, Adriana, por que a banca falou consequência? Adriana, da onde a banca tirou esse negócio de consequência? Consequência é a paráfrase do verbo chegar. Então, veja, ele está dizendo o seguinte, ó, a dor de cabeça chega depois da embriaguez. Porque, né, é o que ele está dizendo no texto. Se ele diz, ó, dor de cabeça chega depois, ó, deixa eu escrever aqui para você, ó, dor de cabeça chega depois da embriaguez, se ela chega depois da embriaguez, isso não é o mesmo que dizer que a dor de cabeça é consequência da embriaguez? Você entendeu, então, que é consequência? Estou ajudando a aluna que perguntou no chat, mas pode ser a dúvida de muita gente. Adriana, eu achei forte esse negócio de consequência. Consequência é a paráfrase de chega depois. Porque quando você diz assim, a dor de cabeça chega depois da embriaguez, chegar depois é vir decorrente dela. Entendeu? Fica embriagado e a consequência, logo depois, é ter dor de cabeça. Entendeu? Demais essa questão, né? Danadinha. Vambora lá! Todo mundo comigo aí? Todo mundo preparado com fôlego para fazer comigo agora? Ai, linda! Para fazer aqui comigo um treinamento insano de questões de CESP. Vamos! Todo mundo comigo aí? Bora lá, aproveite! Agora, vamos treinar com questões de recorrência da banca Sebrasp. Voltando a gravar, vamos lá. Eu vou te dar aqui um passo a passo. Com 3 passos, a gente faz um estrago nas questões de recorrência, que são as questões de reescritura, compreensão textual da banca Sebrasp. Vamos fazer um passo a passo? 3 passos? Ó, número 1. Primeira coisa que você faz é identificar o comando da questão. Esse é o primeiro passo. Nessas bancas de alto nível, Sebrasp, FGV, isso é muito importante, você olhar para o enunciado. É o enunciado que vai te dizer o que fazer. Um comando de recorrência da banca Sebrasp, ele sempre começa assim, segundo o texto, conforme o texto, segundo o autor, ou a banca não diz nada. Presta atenção, existe também aquele enunciado em que a banca não diz nada. Ela não diz segundo o texto, conforme o texto, segundo o autor, de acordo com o texto. Às vezes ela não diz nada, às vezes ela pega só um trecho e coloca lá para você dizer se está certo ou errado. Então, vou repetir.
comando de questão de recorrência do CESP é segundo o texto, conforme o texto, de acordo com o texto, ou simplesmente a banca não fala nada e joga um trecho ali. Então, esse é o primeiro passo. Identificar que a questão é de recorrência. Identificar o comando da questão. Depois vem o segundo passo, que é o passo do esquartejador, que é dividir a assertiva em partes. Divida a assertiva em partes, senão você corre o risco de não olhar uma das partes. Então, divida em 2, 3 partes, dependendo da complexidade da questão. Tudo bem? Depois vem o último passo, que é o terceiro passo. Terceiro passo, o que você vai fazer? No terceiro passo, você vai achar as paráfrases de cada parte da assertiva no texto. Pronto. É isso que a gente vai fazer aqui até a questão 20. Então, a gente vai fazendo isso que é para você aprender e depois se virar sozinho nas questões. Você vai olhar para o comando, vai identificar que é um comando de recorrência, depois você vai dividir a assertiva em partes, às vezes 2 partes, às vezes até mais, dependendo da complexidade, da extensão, e depois você vai ficar achando para cada parte da assertiva uma reescritura, uma correspondência no texto. Lembre-se de que o erro da questão de recorrência ou é contradição ou é extrapolação. Do mesmo jeito como nós vimos lá na FGV, é o mesmo raciocínio. Isso vale para todas as bancas. Quando a assertiva está errada, ou ela está errada porque contradiz o texto, diz o contrário do que está no texto, ou ela vai além do texto, traz verdades da vida, traz falsas relações de causa e efeito, generalizações excessivas. Tá bom? Então vamos embora lá. Aproveite da questão 12 até a 20. Vamos. 12. Aqui, enunciado, ó, primeiro passo, identificar um enunciado. Enunciado de recorrência. Segundo passo, vamos embora no nosso passo a passo, ó. Dividir a assertiva em partes. Então, vamos lá, ó. Os resultados de uma pesquisa... Os resultados, tá certo isso? Tá. Tá tudo bem? Tá. Deixa eu ver se tá batendo com o meu material. Tá certinho. Os resultados de uma pesquisa revelam que os jovens que passam muito tempo utilizando aparelhos eletrônicos são menos felizes que aqueles que se dedicam a outras atividades. Então, vamos embora lá? Vamos dividir aqui a assertiva em partes? Então, vamos lá. Os resultados de uma pesquisa revelam. O texto fala em resultados de uma pesquisa? Sim, ele diz os resultados publicados no periódico Emotions, blá, blá, blá. Show. Tudo bem? Tá. Jovens que passam muito tempo utilizando aparelhos eletrônicos. Então, vamos embora para a segunda parte e achar a correlação dela lá no texto. Jovens que passam muito tempo utilizando aparelhos eletrônicos. Isso está no texto? Sim, ó. Jovens que passam muito tempo com os olhos fixos nas telas de aparelhos eletrônicos. Tudo bem? Tá. Aí, terceira parte, são menos felizes que aqueles que se dedicam a outras atividades. Vamos lá, volte, ó. São menos felizes que colegas que preferem outras atividades. Questão recente do CESP, prova para professor, coisa linda, item certo. Alguma dificuldade nisso? Nenhuma. Bora mais, questão 13. Questão 13 diz assim, ela vem com o texto, e aí ela diz, segundo o texto, a origem da necessidade de fazer listas é desconhecida pelo autor do texto. Então, vamos lá. A origem da necessidade de fazer listas. Vamos comparar. A primeira coisa que você faz é, identifiquei o comando de recorrência. Identifiquei. É questão de recorrência. Show. Agora eu vou dividir a assertiva em partes. Ó.
Origem da necessidade de fazer listas. Ó, vou numerar para você achar lá. Ó. Número 1. Origem da necessidade de fazer listas. Está no texto? Tá. É a paráfrase de começou a necessidade de fazer listas. Tá comigo? Então vem. É desconhecida. O texto fala em desconhecida, ó, estou dividindo em partes e estou buscando as correlações no texto, ó. O texto fala em desconhecida, ele fala não sei. Se ele fala não sei, é porque ela é desconhecida. Coisa linda. A assertiva fala pelo autor do texto, ó. Terceira parte da assertiva, dividi em 3 partes, ó. Pelo autor do texto. É pelo autor do texto isso? Então, vou repetir. Só falta saber se é pelo autor do texto. Se ela é desconhecida pelo autor do texto. Veja, quando você vai ao texto, ele diz não sei. Não sei não é o uso da primeira pessoa do singular? Então, tá aqui a terceira parte da assertiva. Pelo autor do texto é o uso da primeira pessoa do singular no texto. Item certo. Você está treinando com as questões de reescritura, de paráfrase, de recorrência da banca Sebrasp. Nós vamos até a questão 20. Vamos lá. Questão 14. Segundo o texto, um fator determinante para o aumento significativo da renda dos pesquisadores do Sri Lanka foi a disponibilidade de gelo para o transporte dos peixes. Então, quando você vai ao texto, você vai ver que a banca está falando disso. Ó. A renda dos pescadores, antes muito baixa, deu um grande salto desde que o gelo se tornou disponível, o que possibilitou que seus peixes, blá, 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 blá. Então, vamos comparar? Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo, reconheci o enunciado de recorrência, ó, segundo o texto. Beleza, é um enunciado de compreensão textual. Agora eu vou dividir a assertiva em partes e vou comparar cada pedacinho da assertiva com o que está no texto para ver se ela é ou não uma paráfrase. Então, vamos lá, ó. Um fator determinante, ó, eu vou numerar para ficar mais fácil para você ver, ó. Um fator determinante. O texto fala em fator determinante. Vamos ver? O texto diz, a renda desses pescadores, antes muito baixa, deu um grande salto desde que o gelo se tornou disponível. Deu um grande salto desde que o gelo se tornou disponível. E a assertiva diz, um fator determinante para o aumento. Então, fator determinante é a paráfrase de deu um grande salto. Coisa linda. Olha aí. Tá, aí depois ele diz, para o aumento significativo da renda dos pescadores de Sri Lanka. Vamos ver se isso está no texto. Ó, para o aumento significativo. Ele fala em para o aumento significativo? Sim, porque ele diz, ó, a renda desses pescadores deu um grande salto. Então, tá aqui. A segunda parte da nossa assertiva está lá no texto. Agora vamos ver a terceira parte. Foi a disponibilidade de gelo para o transporte de peixes. Está no texto? Tá. Quando ele diz aqui, ó, o gelo se tornou disponível, o que possibilitou que os seus peixes alcançassem em boas condições os mercados distantes da costa, ou seja, para o transporte de peixes. Tá tudo lindo. Perfeita reescritura, item certo. Questão recente da banca Sebrasp, questão de compreensão textual. Tudo bem? Então, olhe para mim, olhe para mim. A questão de recorrência, ela é assim. Você vai ao texto, a banca diz segundo o texto, conforme o texto, de acordo com o texto, aí você compara a assertiva com o que está lá. E divida a assertiva em partes, que é para você não deixar passar nada. Para você não deixar passar uma palavrinha que, porventura, possa estragar com toda a assertiva. Agora, presta atenção. O erro da questão de recorrência será ou a contradição ou a extrapolação. Vamos à questão 15. Concurso para o Tribunal de Contas, cargo de auditor. Mais uma questão de recorrência. A banca vem com o enunciado de recorrência que diz, de acordo com o texto, enunciado de recorrência. Tudo bem? Então, vamos lá, ó o tamanho da assertiva longa, complexa. Então, vamos fazer
tudo que a gente já vinha fazendo. Vamos embora dificultar um pouquinho aí a sua vida. Vamos lá. Então, vem, ó. De acordo com o texto, há uma tendência de discussões com vista a minorar. Então, vamos lá. De acordo com o texto, há uma tendência de discussões. Há uma tendência de discussões. Eu vou lá para o texto. Tudo bem? Ele diz aqui, ó, com isso, o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas vêm sendo inseridos em discussões na busca de alternativas. Então, quando ele diz discussões na busca de alternativas, isso já é a paráfrase do que está aqui, ó. A primeira parte da assertiva está aqui. Tudo bem? Então, vamos embora lá, vamos achar a segunda parte. Continue comigo. Ó, com vistas a minorar impactos negativos. Vamos lá. Com vistas a minorar impactos negativos das ocupações urbanas. Vamos ver se o texto fala disso. Com vistas a minorar. Olha o que ele diz. A fim de mitigar os impactos nocivos e adaptar o ordenamento territorial. Todo mundo comigo? Ó, mitigar, a fim de mitigar os impactos nocivos. E ele diz lá, com vistas a minorar impactos negativos. Então, vamos lá. Com vistas a minorar é o mesmo que com vistas a fim de mitigar. Tá falando a mesma coisa. Tá falando a mesma coisa. Reescritura. Tudo bem? Tá. Eita, vem comigo. Aí aqui, promover a adaptabilidade do ordenamento territorial e da distribuição socioespacial das cidades às suas condições regionais. Promover a adaptabilidade do ordenamento e distribuição socioespacial está no texto? Ora, quando ele diz adaptar o ordenamento, compare, promover a adaptabilidade é o mesmo que adaptar o ordenamento territorial. Tá comigo, ó? Promover a adaptabilidade do ordenamento territorial. Distribuição socioespacial, isso está no texto? Sim, distribuição socioespacial. Tudo lindo, o item está certo. Então, veja, a assertiva, dependendo do nível da prova, a assertiva vai ficando cada vez maior. Mas não tem mistério. Você vai fazer a mesma coisa que você fez comigo nas anteriores. Dividir a assertiva em partes, achar as correlações. Vamos mais. Questão 16. Questão 16, mais uma questão de recorrência. A banca diz assim. De acordo com o texto, as espécies serão atingidas atingidas de maneira uniforme pelo aquecimento global. Então, você vai comigo aqui, localizar primeiro do que ele está falando no texto. Ele está dizendo o seguinte lá no texto, ó, leia só esse trecho que ele basta para você entender a questão. Ele diz, o limite do demasiado é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Assim como, ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais rarefeito nas alturas, desafia os alpinistas diferenciadamente, uns mais, outros menos. A fauna e a flora, em regiões diferenciadas, reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera. Então, veja, olha, a fauna e a flora, em regiões diferenciadas, reagem diferentemente. Compare o que está na assertiva, na alternativa. As espécies serão espécies é a paráfrase de quê? Espécies é a paráfrase de fauna e flora. Tá aqui. Tudo bem? Tá achando as correlações? Tá. Serão atingidas de maneira uniforme. A assertiva fala em maneira uniforme. E o texto fala, reagem diferentemente. Lembra que você viu lá comigo? O erro da recorrência, ou é a extrapolação, ou é a contradição. O texto está dizendo o contrário da assertiva.
O texto fala reagem diferentemente, a assertiva fala de maneira uniforme. Errada. Assertiva 16. Próxima questão, questão 17, mais uma, concurso para o IBGE. Concurso recente. Assertiva grande, você vai esquartejar, vai dividir aí a assertiva em partes, vamos lá. Ele diz assim, ó, de acordo com o texto, questão de recorrência. Show, questão de recorrência. Então, vem. Então, agora a gente vai primeiro dar uma olhada lá no texto. O texto está falando. Leia só o iniciozinho para você entender do que se trata. O texto fala que o maior nível educacional das mulheres e o maior acesso aos métodos contraceptivos acelerarão a redução das taxas de fecundidade, gerando um crescimento demográfico global mais lento. Aí a assertiva diz: o possível crescimento demográfico global mais lento, então vamos dividir aqui a assertiva em partes, ó. O possível crescimento global demográfico mais lento é a primeira parte da assertiva. Isso está no texto? Tá, porque ele diz aqui, ó, redução do ritmo de crescimento demográfico. Pronto, você vai comigo achar cada pedacinho da assertiva no texto. Ó, aí a assertiva diz: representaria um efeito negativo do empoderamento das mulheres. Vá para o texto. Olha o que ele diz um pouquinho antes. Se este cenário acontecer de fato, será um motivo de comemoração. O texto fala que o cenário será um motivo de comemoração. E a assertiva diz que representaria um efeito negativo. A assertiva está dizendo o contrário do que diz o texto. Contradição. Não preciso nem terminar de ler. Item errado. Vamos mais. Questão 18. Questão recente aí também, prova recente da Banca Sebrasp. Questão de recorrência. Então, vamos lá. Ó, primeiro passo, localizar o comando no enunciado. Então, a banca diz de acordo com o texto, questão de recorrência. Então, vamos embora lá. No período colonial brasileiro, a extração de minérios consistiu em uma atividade tão lucrativa quanto a produção de açúcar e a extração de pau-brasil. Então, vamos ao texto. O texto falava, leia só um pouquinho aqui para você entender, que o texto falava, de fato, das expedições. Olha o que ele diz aqui, ó. Os portugueses usaram recursos financeiros, trabalhos, soldados, etc., nos trabalhos de pesquisa das expedições sob a supervisão dos governadores. Mas, infelizmente, o que foi encontrado não estava à altura do que foi despendido. Então, o texto falava das expedições em busca de minérios. Então, repare o que a assertiva da Banca Sebrasp fala, ó. No período colonial brasileiro, então vamos lá, ó. No período colonial brasileiro, a extração de minérios está no texto? Sim, porque ele estava falando de minérios. Ele estava aqui, ó, falando, é porque o texto já está no terceiro parágrafo aqui para você. Mas quando ele falou de trabalho de pesquisa de expedição, ele estava falando dos minérios. Então, tá aí a parte que fala de minérios. Aí depois a assertiva diz, ó, consistiu em uma atividade tão lucrativa quanto a produção de açúcar. Tá bom. Quando você vai ao texto, veja, olha o que ele diz aqui, ó. Mas, infelizmente, o que foi encontrado não estava à altura do que foi despendido. E depois ele ainda diz aqui no final, olha, Sua Alteza precisa acreditar que as atuais minas do Brasil são compostas por açúcar e pau-brasil, muito lucrativos, blá, 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 blá. Então, veja, ó, muito lucrativos e com os quais o Tesouro e Sua Alteza não precisam gastar um simples centavo. Então, veja, a assertiva diz, a extração de minérios consistia em uma atividade tão lucrativa quanto a produção de açúcar e a extração de pau-brasil. Extração de pau-brasil e açúcar está aqui. A
expedição de minério está aqui. A banca está querendo saber se é tão lucrativa quanto. O texto diz, não estava à altura. A assertiva contradiz o texto. O item está errado. Você está hoje treinando aqui com a gente questões de compreensão textual. São questões, você está vendo, que basta você estar atento, ter uma boa leitura, uma leitura atenta, cuidadosa, ter o cuidado de ler a assertiva em partes, não tem erro. Tranquilo, a gente está fazendo provas recentes da Banca Sebrasp. Questão 19. Questão 19. A banca vem com um texto, um trecho do texto que eu já destaquei aqui para você. E ela diz aqui, ó, segundo o texto, a quarta onda refere-se. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Toda vez que as bancas falarem refere-se a, questão de referência é questão de recorrência. Não é para você levantar a cabeça e sair do texto e viajar com base nas suas experiências e pensamentos próprios, tá bom? Então vem comigo, olha aqui. A quarta onda. Você vai ao texto, vai ver onde é que se fala em quarta onda. Leia o parágrafo aqui comigo para você entender do que a banca estava falando. Ela diz assim, ó, quando a Covid começou a se espalhar pelo Brasil, em março de 2020, e exigiu a adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental passaram a usar o termo quarta onda para se referir, agora eu quero que você compare, ó. A quarta onda refere-se aos casos de depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos característicos do modo de vida do século XXI. Então vem comigo, ó, compare com o que está no texto, ó. Quarta onda, ó, achei a quarta onda, ó, tô numerando para você, ó, quarta onda tá aqui. A banca está querendo saber se ela se refere aos casos de depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. Olha o que diz o texto, ó. Para se referir à avalanche de novos casos de depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. Tá aqui a parte 2 da assertiva. Tá aqui. Então, olha aqui. Achei a parte 1, achei a parte 2. A banca está dizendo se a quarta onda refere-se a esses casos. E quando eu vou ao texto, olha o que ele diz. Quando a Covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil, especialistas em saúde passaram a usar o termo quarta onda para se referir à avalanche, blá, 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 que viriam pela frente. Então, veja, o texto fala que a quarta onda se refere a casos de depressão, ansiedade, transtornos que viriam pela frente. E a assertiva diz outros transtornos psiquiátricos característicos do modo de vida do século XXI. Ó, o texto até fala, ó, em março de 2020. Ele até fala que quando a Covid começou a se espalhar pelo Brasil, em março de 2020, a gente até vê no texto que há uma referência ao século XXI. Só que a assertiva diz característicos, presta atenção e grife isso daí, característicos do modo de vida do século XXI é o mesmo que casos que viriam pela frente. O texto falava de uma possibilidade e a assertiva extrapolou e falou de uma certeza. O item está errado. No texto, havia uma previsão. Quando a quarta onda surgiu, especialistas falaram em. E a assertiva diz que isso aconteceu. Ela vai além, portanto, do que diz o texto, ela extrapola. Questão de referenciação, não viaje, não vá além do texto. Atenha-se ao que está lá. Por isso o item está errado. Tudo bem? Entendeu? Vamos para a última questão. Aproveite. Última questão de compreensão textual. Banca Sebrasp. Vem comigo. A banca diz, ó. Embora seja um problema mundial, blá, blá, blá,
de acordo com o texto. Mais uma questão de recorrência. A banca está falando para o candidato ir ao texto e comparar cada pedacinho da assertiva com o que está no texto. Vamos embora fazer isso? Vamos lá. Embora seja um problema mundial, então vamos lá, ó. A assertiva fala desse trecho do texto, então venha comigo ao trecho do texto. Olha o que ele diz. O texto diz: nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças transmitidas por alimentos a cada ano. Metade delas são crianças com menos de 5 anos de idade. Então, veja, o texto fala de contaminação de alimentos. Ó, a assertiva fala disso, ó. Doenças transmitidas por alimentos. Então, veja, ó. Estou numerando para você, ó, contaminação de alimentos, ó, doenças transmitidas por alimentos, tudo bem? Tá. A assertiva diz, ocorre de forma mais severa nos países do continente americano. Ó, estou dividindo a assertiva em partes, ó. Continente americano está no texto? Sim, tá aqui, ó, nas Américas. 2. Tá aqui, ó. Continente americano são as Américas. Tudo bem? Tranquilo? Show. Tá, a assertiva diz, ocorre de forma mais severa. O texto fala, nas Américas estima-se que 77 milhões de pessoas... Veja, o texto traz um número, que é um número alarmante. O texto fala de um número grave, de um problema. Mas a assertiva diz que é de forma mais severa no continente americano. O texto fala que no continente americano o negócio está grave. Mas a assertiva diz que no continente americano é mais severo. Ora, essa comparação não está no texto. A banca está tentando fazer com que o candidato levante a cabeça e extrapole. Sabe a pessoa que está lá fazendo a prova, aí ela vai lá e fala assim, gente, o negócio lá não tá fácil não, porque, ó, se esse número tá grande nas Américas, então, aí o cara levanta a cabeça, então é porque o negócio é mais sério lá. Ora, essa comparação é coisa da nossa cabeça, não está no texto. Extrapola, vai além, o item está errado. Tudo bem? Olha... Hoje, a gente queria treinar aqui com você até o sol raiar, mas eu vou parando por aqui, porque bem-vindo ao mundo da compreensão e interpretação textual. Hoje você teve uma visão do que é estudar para concursos. Estudar para concursos é conhecer as técnicas. Quando você... Adri, eu vou treinar com o CESP, minha filha, minha banca mudou. E aí, o que eu estudei, jogo no lixo? Óbvio que não. O que você viu hoje com a professora Patrícia e agora aqui comigo foi uma visão, você teve uma visão de que as técnicas são únicas, mas o que varia é o grau de complexidade e algumas vezes os enunciados, que mudam de banca para banca. Mas nas questões de compreensão textual, você precisa ter atenção ao texto e muita técnica que você adquire com resolução de questões. Então, para a gente é um grande prazer ajudar você. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa semana de português para concursos aqui, para mostrar o seguinte, português não é mais uma disciplina, português é a disciplina. Não adianta correr atrás da legislação só, falar assim, a legislação para mim é muito importante, mas se você deixar a peteca do português cair, é manter os pratos em equilíbrio. Estudar português com regularidade, sempre ao lado das outras disciplinas. Eu posso ser suspeita, né? Você vai dizer assim, Dri, você está falando isso porque é a disciplina, é a sua vida. Não, eu estou dizendo isso para você. Números provam. Português é a disciplina. Invista no português. E aproveite, a gente acabou de liberar o cupom #português30. É um cupom que só vale até amanhã. Amanhã a gente vai estar juntos aqui, amanhã a gente tem um webinário e depois a professora a Janaína vem à noite com mais uma aula para vocês. Vocês vão ter aula a semana inteira de português aqui com a gente. Então, assim, aproveite, mas fique ligado, porque o desconto só vai até amanhã, tá bom? Grande beijo,
Patrícia, muito obrigada. Patrícia está aqui mandando um beijo para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Vamos com tudo, da lama ao topo. Português até passar, tá bom? Tchau!